Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos ver alguns versos dentro desse capítulo. Lucas, capítulo 7, versos 1 e 2. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Verso 18. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Verso 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Vamos orar. Querido Pai Celestial, que privilégio temos de podermos comer do pão da vida e beber da água viva. Muito obrigado pela Tua palavra escrita, inspirada, verbalmente, inerrante e preciosa. E obrigado porque a temos diante de nossos olhos. E é por isso que suplicamos a interpretação, à luz do Teu bendito Espírito Santo, para que as letras sejam muito mais que letras, mas que Teu Espírito fale a nós através de Tua palavra. Muito obrigado por podermos nos reunir debaixo de Teu nome nessa noite, com um desejo profundo em nosso coração, de que o Senhor abra os nossos olhos para vermos algo mais das belezas do Senhor. Por isso nos confiamos a Ti, Senhor. Toma senhorio sobre esse ambiente, esse tempo, as nossas vidas. Guarda-nos de toda e qualquer distração e seja o Senhor mesmo quem fale pessoalmente e coletivamente aos nossos corações. Confiamo-nos a Ti. No precioso nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Meus queridos irmãos, vamos inicialmente dar uma olhada, um vislumbre panorâmico nesse capítulo 7. Por favor, me acompanhe aí, olhando para as suas Bíblias. Já tem sido dito que desde o capítulo 6 de Lucas, o capítulo anterior, até o capítulo 9, o Senhor está numa fase bastante desafiadora de seu ministério. 1 ano e meio, mais ou menos, o Senhor já estava trilhando essa terra. O primeiro ano nós já dissemos para os irmãos que é chamado por muitos estudiosos de ano da obscuridade. Porque pouquíssimos feitos foram realizados no primeiro ano do Senhor nessa terra. E esse é um detalhe interessante de ser observado. Nosso Senhor não iniciou o seu ministério a partir do batismo no Jordão,
indo ao deserto, retornando para aquela sinagoga de Nazaré, e a partir daí saindo exaustivamente, curando enfermos, expulsando demônios, proferindo suas parábolas. Realmente não foi assim. O primeiro ano, então, é chamado de o ano da obscuridade, porque o Senhor aqui ou ali realizou algumas coisas. Um ano preparatório. Mas o segundo ano já foi um ano intenso, quando o Senhor então chama discípulos de modo pessoal, para segui-lo de modo pessoal. Quando eles deixam as redes, o barco, seu pai, e passam a seguir o Senhor num discipulado integral. O Senhor, dentre os discípulos, ele escolheu 12, como também já vimos o relato aí em Lucas. E esses 12 são treinados para serem testemunhas muito particulares do significado, do poder, sobretudo, da beleza, das virtudes, do reino de Deus. Então ele escolhe 12, chama para estarem com ele, como já vimos, todos esses detalhes, e ele então os envia para que eles sejam as testemunhas, os representantes, os embaixadores, particularmente escolhidos pelo Senhor, para que então o reino de Deus pudesse ser tocado, palpável, de uma maneira tão maravilhosa como foi, não só através da vida do Senhor Jesus, claro que especialmente da dele, mas também através desses que ele enviou. Então, quando nós chegamos nesse capítulo 7, onde nós estamos, veja o que está acontecendo nesse capítulo. Nós temos 4 cenários. Desde já é importante você mantê-lo em mente, porque se o Senhor permitir, eu gostaria de compartilhar esse capítulo por 3 reuniões seguidas, a partir de hoje, para podermos vislumbrar 4 cenas nessas 3 reuniões. Hoje, então, nos ocuparemos das 2 primeiras cenas. Então, quais são essas cenas? Nós lemos os primeiros versos de cada uma delas, quando nós fizemos a introdução. Os versos de 1 a 10 mencionam a primeira cena, cheia de lições interessantes. A primeira cena é a cura de um servo muito estimado de um centurião romano. Versos 1 a 10, primeira cena. A segunda cena, muito claramente descrita, dos versos 11 a 17. Ainda mais impressionante. Porque aqui nós temos o primeiro relato da ressurreição de mortos pela mão do nosso Senhor Jesus. E vamos lembrar mais uma vez, esses anos todos temos dito isso tão exaustivamente, porque é um princípio, meus irmãos, especialmente para os irmãos e irmãs jovens que gostam realmente de estudar a palavra, não apenas de meditar nela, mas de estudá-la. Todas as vezes em que uma primeira menção de um tema, uma verdade, um tópico, uma palavra acontece, essa primeira menção estabelece o princípio. Ou seja, o que o Senhor quer ensinar sobre aquele assunto está em germe, está prenhe, podemos assim dizer, na primeira menção. Então, se você quiser saber o que a Bíblia ensina sobre amor, vá na primeira menção da palavra amor na Bíblia, lá em Gênesis, você vai ver onde está. Ela está ali, onde diz que Abraão amava o seu único filho Isaque. Então você vê que aquela palavra amor aplicada na experiência de Abraão e Isaque é uma figura, todos sabemos, do amor eterno, do Pai eterno pelo seu único e amado Filho eterno, tipificados ali na pessoa de Abraão e o seu único filho Isaque, a quem amas, como disse o Senhor. E assim com todas as outras palavras, com todas as outras verdades e com todos os outros princípios. Então aqui está a primeira ressurreição operada pelo nosso Senhor Jesus. Quantas foram elas na narrativa dos evangelhos? Foram 3. Esse jovem que está aí, a filha de Jairo, aquela doce menina de 12 anos de idade, que quando compartilhamos sobre Marcos, já entramos em detalhes sobre isso. E finalmente Lázaro, a quem o Senhor ressuscitou depois de 4 dias naquela cova ou naquele sepulcro. 3 eventos. E nós iremos analisá-los junto com esse, quando for o momento oportuno. Então, versos 11 a 17, novamente, o segundo cenário, a ressurreição
do filho de uma viúva de uma cidade a mais ou menos 40 quilômetros de Jerusalém, de Cafarnaum, chamada Naim. Então o Senhor vai de Cafarnaum, onde ele cura o servo do centurião, está aí no verso 1, o Senhor entrando em Cafarnaum, está vendo? Capítulo 7, verso 1. Então ele caminha em torno de 40 quilômetros no dia seguinte, subsequente, e vai a Naim, verso 11, onde então ele encontra essa procissão fúnebre, deixando a cidade. E essa cena é simplesmente maravilhosa. É o encontro de duas procissões. O Senhor vem com uma multidão, como é descrito aí, de um lado, de Cafarnaum para Naim, entrando na cidade, e uma outra procissão está saindo da cidade, conduzindo esse filho morto dessa viúva. E as duas procissões se encontram na porta da cidade, mas elas são muito distintas. Então, iremos ver esses detalhes posteriormente. Versos 18 agora, vai olhando aí, até o verso 35, um longo texto, também muito impressionante, é um terceiro cenário. Nós deixamos aqui o servo do centurião que foi curado, deixamos o filho da viúva de Naim que foi ressuscitado, e vamos ver um testemunho do Senhor a respeito de João Batista. Primeiro, João no cárcere, João, chamado Batista, ele está no cárcere e envia mensageiros a Jesus para perguntar se ele era realmente o Messias ou se eles deveriam ainda esperar um outro. Então nós vamos ver o que o Senhor faz em uma outra reunião, na semana que vem, se o Senhor permitir. E então o Senhor dá uma resposta sem palavras, inicialmente, para João, realizando curas, expulsando demônios. Então ele manda uma mensagem para João no cárcere, e quando os mensageiros de João levam essa mensagem, o Senhor dá um testemunho sobre João Batista que nos interessa muito. Cheio de beleza, cheio de significado, cheio de princípios, cheio do que significa uma vida profética, já que João é chamado pelo Senhor de o maior dos profetas até ali, claro, não é? Excluindo a dispensação que viria então do Espírito, a dispensação apostólica, a dispensação posterior, inaugurada pelo próprio Senhor, não é? Mas até ali, o Senhor vai dizer que igual João não houve ninguém, nem Daniel, nem Jeremias, nem Isaías. João é o maior dos profetas. Então nós vamos ver esse texto também riquíssimo e examiná-lo com cuidado. Apenas para que você tenha aqui um vislumbre do que pretendemos fazer nesses 3 períodos que teremos juntos, se o Senhor permitir. Agora, olhe o último relato, o último cenário, que interessante e que maravilhoso ele é. A partir do verso 36, também uma longa cena, que com a ajuda do Senhor também iremos palmilhar passo a passo. Ela já foi citada entre nós várias vezes, ela é de uma riqueza deslumbrante, então nós iremos buscar palmilhá-la em uma única reunião, para que possamos ter todo o tempo dedicado a esse relato preciosíssimo. Quando essa mulher, ela lava os pés empoeirados do Senhor com as suas lágrimas, entrando e se irrompendo pela casa de um fariseu, algo totalmente incomum. Esse Simão, o fariseu, um homem da religião. Essa mulher, a descrição usada a ela, pecadora, significa que ela tinha uma vida não recomendável naquela cidade, possivelmente fosse realmente uma prostituta. Então ela irrompe na casa desse religioso. Imaginem uma cena como essa. Entra porta adentro e se coloca aos pés do Senhor e realiza o que nós lemos nesses versos iniciais. Então muita coisa mais acontece nessa cena que interessa de uma maneira muito profunda para todos nós. Então, esses versos 36 a 50 concluem a última cena. Então nós temos um servo de um centurião curado, um filho de uma viúva ressuscitado, o Senhor realizando milagres e dando uma mensagem a João, que estava no cárcere, uma hora também crucial no que concerne ao ministério de João, e até mesmo no que concerne à sequência do ministério do Senhor Jesus aqui, porque agora o seu precursor foi colocado de lado,
Ele mesmo, João, havia dito: importa que ele cresça e que eu diminua. Mas talvez João não esperava que ele passaria por uma experiência como essa. Então, ali na prisão, de alguma maneira, ele chega, sim, sem dúvida, a ter um estremecimento com relação ao que ele deveria fazer, se esse homem realmente era o Messias, se ele realmente era o Messias e realizava tudo aquilo que ele realizou, até mesmo na hora que os mensageiros chegaram para levar essa pergunta de João Batista para Jesus. Ele realiza mais milagres, ele cura muitos enfermos. Então João tem reforçado no cárcere, quando esses mensageiros voltassem lá, digamos, o seu questionamento. Se então ele é realmente o Messias, ele faz realmente tudo o que faz, isso não é uma ilusão de ótica, não é? Ele realmente opera algo que somente ele opera, porque ele é o Cristo, ele é o Messias. Então o que eu, o precursor dele, aquele que preparou o seu caminho, aquele que realizou o ministério introdutório dessa pessoa única, estou fazendo aqui no cárcere? Será que ele é realmente o Messias? Ou devemos esperar um outro? Então, é um texto realmente contundente e que precisamos entendê-lo porque ele é cheio de princípios espirituais. E essa conclusão, como já falamos, essa mulher ungindo o nosso Senhor dessa maneira. Um detalhe último para seguirmos com as duas cenas então, para o dia de hoje. Olha o verso 35 desse capítulo. Aqui há uma conclusão do que foi realizado até aqui, nesse capítulo 7. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Essa palavra também no original pode ser traduzida por obras. A sabedoria é justificada por suas obras. Então, não vamos entrar em detalhes sobre esse texto hoje, mas é bom que você já mantenha aí com você que quando Lucas usa a pena, precisa dele, como um médico que ele é, tão exato, tão minucioso, como já temos visto até aqui. Ele inicia o seu evangelho dizendo isso, não é? Na verdade, dando um testemunho de si mesmo, dizendo que ele é um homem minucioso, que ele é um homem acurado. Então, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele diz, é depois de uma acurada, ou seja, uma profunda, uma clara, uma confirmada investigação de todos os fatos, ele vai dizer, e desde a sua origem. Né? Ele é o único que traz as narrativas de Maria, a mãe de Jesus, específicas. Ele obteve os capítulos 1 e 2 de Maria, a mãe do nosso Senhor, sobre os fatos específicos que aconteceram naqueles dias, que só ele narra. Por que estamos dizendo isso? Porque quando Lucas escreve esse nosso capítulo 7, não é? No original um manuscrito único, é claro, aqui registrado como capítulo 7, ele então faz de modo proposital. Claro, ele coloca essa narrativa aqui de modo muito proposital. Então ele vai usar a narrativa dessa pecadora ungindo o nosso Senhor, que ele poderia ter colocado em outro lugar, certo? Mas ele o colocou aqui. E nós vamos ver qual foi o propósito de Lucas em ter colocado esse registro aqui. E, resumindo, esse propósito, que posteriormente entraremos em detalhes no tempo oportuno, os versos de 36 a 50, a unção e essa lavagem com suas lágrimas dessa mulher nos pés de Jesus, eles ilustram, esse relato ilustra o verso 35. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então Lucas vai tomar essa mulher, como nós falamos, essa mulher que tinha essa vida, esse estilo de vida, essa reputação nessa cidade, e ele vai dizer que essa mulher, sim, ela compreendeu quem era o Senhor. Então, o ato que ela praticou, ou seja, a obra que ela praticou, a sabedoria justificada por suas obras, ou justificada por seus filhos. O ato que ela praticou mostra que sim, ela teve clareza de quem era aquela pessoa, o nosso Senhor. E o contraste dela com o fariseu é impressionante nessa passagem. O fariseu nem mesmo achava que o Senhor era um profeta. Nem mesmo um profeta.
Quem sabe para o fariseu, o Senhor Jesus não passava de um pobre pregador, com pés empoeirados, andando para lá e para cá. Um pobre pregador. Ele disse, se esse fosse um profeta, ele saberia quem era essa mulher. Mas, para ela, sim, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o único que podia perdoar pecados. Então, que narrativa é essa, meus amados irmãos? Vamos voltar então e vamos às duas primeiras cenas. Aí que precisamos estar hoje. Primeira coisa importante nessa cura do servo do centurião. Vamos lendo os versículos novamente e comentando alguma coisa. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Vamos fazer uma pausazinha aqui. Abra, por favor, comigo em Lucas mesmo, capítulo 2. Há um verso aqui de muita importância para compreendermos a interação entre os dois primeiros relatos. Por isso, nós vamos meditar neles juntos nessa noite e vermos a interação entre eles. E a chave para compreendermos essa interação está aqui em Lucas capítulo 2. Veja o verso 32. Lucas 2, 32. Nós já estudamos esse capítulo por muitas reuniões e creio que os irmãos se lembram dessa narrativa maravilhosa, desse possivelmente um ancião chamado Simeão, quando toma o menino, nosso Senhor, o Verbo encarnado, ele o toma nos seus braços e pronuncia essas palavras, esse cântico de Simeão, tão rico, tão precioso. Ele diz assim no verso 32, concluindo o seu cântico, Lucas 2, 32. Ele vai dizer que esse menino que estava nos seus braços, ele seria luz, preste atenção, para revelação aos gentios. Isso é uma coisa impressionante, irmão. Porque nada estava claro de uma maneira mesmo lúcida, cristalina, para o povo da aliança do Velho Testamento, que esse Messias seria um Messias de gentios. Muito pelo contrário. O que era claríssimo para eles é que esse Messias era o seu Messias. O Messias deles. O Messias dos judeus. Aquele que Isaías 9 diz com aquelas palavras tão tremendas e todo judeu conhece essas palavras de cor. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Então o governo estará sobre os seus ombros, para que venha paz sem fim sobre Israel. Está vendo? O Messias de Israel. Mas irmãos, aqui e ali no Velho Testamento, louvado seja o nosso Senhor, há registros tão lindos e tão claros de que o Messias que viria inicialmente para o seu povo, já que ele próprio, no que concerne a sua genealogia, era um judeu, raiz de Davi, não é? Ele não viria apenas como o Messias dos judeus, e muito menos como o Salvador dos judeus. Ele viria como o Messias de todo aquele que crê. Ele viria como o Salvador de todo homem. Por isso o Evangelho de João foi escrito com esse vislumbre. O Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas veio para salvá-lo. O mundo, não os judeus. Deus amou o mundo, não só os judeus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo, não só o judeu, todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aliás, todo judeu que não crê está condenado. Ele não está salvo por ser um judeu, não é? Então, aqui ou ali, repetindo, no Velho Testamento nós temos menções claras e maravilhosas, mesmo que sejam pontuais, de que esse Messias viria para gentios também.
Então aqui nesse cântico de Simeão é tão lindo, nos impressiona tanto, porque ele é um judeu. Ele não apenas é um judeu, mas ele é um remanescente dentre os judeus, como também já estudamos. Ele é um daqueles que esperava a redenção de Israel, a consolação de Israel, na pessoa do Messias. Veja bem, e agora ele tem o Messias nos seus braços. E o que ele tem a dizer? Primeiro, ele está inspirado pelo próprio Espírito Santo. Olha o verso 25. Ele era um homem que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo, 25, de Lucas 2, estava sobre ele, está vendo? Então não são palavras exatamente vindas do coração do próprio Simeão por uma auto-iniciativa, certo? Ele está profetizando. Então, voltando lá no verso 32, ele vai dizer que esse menino será a luz para a revelação aos gentios. Louvado seja o Senhor. E também, continuemos, para a glória do teu povo de Israel. Certo? Vamos ficar com esse versículo, então, claro aí, gentios e Israel, no mesmo verso. Agora, para ficar ainda mais claro, vamos ler duas menções apenas. Gostaria que você visse comigo. Essas menções pontuais, algumas delas que disse para os irmãos que o Velho Testamento contém várias. Isaías 42, abra por favor. Isaías 42, 6. Esse é um dos chamados cânticos do servo de Isaías. Capítulo 42, Isaías, verso 1 diz: Eis aqui o meu servo, meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Olha o verso 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça. Chamei a quem? Ao meu servo, do verso 1. A quem sustenho, ao meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Por isso nosso Senhor, quando entrou no Jordão para ser batizado, o céu se abriu. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Não é? Como foi profetizado por Isaías. Então, o verso 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo. Quem é o povo? O povo de Israel. Mas o que mais? E luz para os gentios. Está vendo, irmão? Em plena profecia de Isaías, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Olha o capítulo 49. Apenas mais essa menção, de Isaías mesmo. 49, também o verso 6. Mais uma referência profética ao nosso Senhor Jesus. Verso 3 vai dizer: Tu és meu servo. Está vendo aí? Verso 3. Literalmente se refere a Israel, profeticamente se refere ao Senhor Jesus. E no verso 6 é dito: Sim, diz ele, pouco é seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó. Meu servo, então, nosso Senhor Jesus, profecia sobre ele, não apenas para restaurar as tribos de Jacó, ou do povo da aliança, e tornares a trazer os remanescentes de Israel, olha aí, mas também eu te dei como luz para os gentios, para seres, olha que palavra impressionante, a minha salvação até a extremidade da terra. Então, voltemos lá para Lucas 7, para compreendermos bem por que estamos lendo esse texto. Meus irmãos, o primeiro relato de Lucas 7 mostra o nosso Senhor Jesus claramente como luz para a revelação aos gentios. Por quê? Porque, meus irmãos, esse centurião não era judeu. Obviamente. Não tem centurião judeu, só tem centurião romano. Né? Esse centurião era um romano. Ele teve uma revelação a respeito do Senhor Jesus, que os anciãos dos judeus, que ele enviou para requisitarem o Senhor Jesus para vir até ele, para curar o servo, não tinham. Os anciãos dos judeus, não só esses aqui que foram enviados, mas todos os outros, não tiveram clareza, revelação de quem era o Senhor Jesus. Claro, muito pelo contrário. Eles o desprezavam. O filho de Maria e José,
Nós conhecemos toda a sua família. Ele é o carpinteiro. Lembra da pergunta que foi feita em Marcos 6, quando ele ensinava na sinagoga de Nazaré? Não é este o carpinteiro? Não está entre nós os seus irmãos? Não conhecemos seu pai e sua mãe? E é dito que o Senhor se admirava da incredulidade deles. Apesar não só daquilo que ele ensinava, mas também do que ele fazia entre eles. A ponto de guardas do Sinédrio irem prendê-lo e dizerem assim: ninguém jamais falou como esse homem. Esses guardas. Mas os anciãos, os religiosos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, nenhum deles o reconheceu. Então, versos de 1 a 10, luz para a revelação aos gentios. Lucas está colocando esse relato propositalmente aqui. Nosso Senhor Jesus, sendo desconhecido daqueles que deveriam conhecê-lo, veio para o que era seu, povo da aliança. Mas os seus não o receberam. Mas então o centurião romano, gentio, viu algo da glória do Senhor, tão único, que dos lábios do nosso Senhor Jesus é que sai a expressão do verso 9, parte final. Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como essa. E depois, quando chegarmos lá, vamos entender melhor o que isso significa. Então, esse é o primeiro relato. Coerente com o que lemos em Lucas 2,32. As palavras do, possivelmente, ancião Simeão, com o Senhor nos seus braços. Ele será luz para a revelação aos gentios. Agora, meus irmãos, esse que João descreve como sendo a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. João registrando palavras do nosso Senhor. Quem me segue terá a luz da vida. Esse que João registra no iniciozinho do seu evangelho. A vida estava nele. E a vida, escute bem, era a luz dos homens. A vida que estava nele era a luz dos homens. E agora nós estamos vendo um homem romano, gentio, centurião. Sabe o que era qual era uma das marcas desses centuriões? Veja, por exemplo, aquele que foi designado para estar ao pé da cruz, quando nosso Senhor foi crucificado. Você lembra? Ele era o chefe, o centurião. Ele é chefe de uma centúria que é composta de 80 a 100 soldados romanos. Uma centúria. Não necessariamente 100 por causa do nome centurião, mas 80 a 100 soldados. Então o centurião estava lá no pé da cruz, e aqueles guardas que estavam debaixo do controle dele, do comando dele, o que eles estavam fazendo? Eles estavam injuriando Jesus. Eles estavam afrontando o Senhor. Antes disso, o que eles tinham feito? Esbofeteado Jesus, colocado um caniço na mão dele como se fosse um cetro, dizendo: profetiza, rei, quem te bateu? Esses eram os guardas, chefiados pelo centurião. Eram homens de um caráter horrível. Então aqui está também um centurião, gentio. Mas ele viu algo no Senhor, que foi absolutamente transformador para toda a sua vida. A tal ponto do Senhor dizer: nem em Israel eu achei fé como essa. Então, luz para os gentios. Aquele que é luz da vida, entra em Cafarnaum. E ele então recebe essa mensagem a respeito da cura desse servo, desse centurião. Vamos seguir. Verso 4. Estes, chegando-se a Jesus, os anciãos dos judeus que foram enviados a Jesus. No verso 3, certo? Chegaram-se a Jesus com instância lhe suplicando, dizendo: ele é digno que lhe faças isso. Mais um detalhe aqui sobre esse verso 3. É dito no texto, está aí logo na sequência, ainda não lemos, que esses anciãos dos judeus tinham uma avaliação muito alta sobre esse centurião. Está aí escrito por quê? Vamos ler, para podermos seguir. Olha o verso 5. Porque ele é amigo do nosso povo, certo? Do povo judeu. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha, irmão, não havia nada mais importante para um judeu nessa época do que a sua sinagoga. Nada. E se esse centurião edificou essa sinagoga, nós temos muito que entender a respeito desse centurião. Ele não tinha motivo nenhum para fazer isso.
Aquele povo era simplesmente, o povo judeu era um escravo do povo romano, não é? Súditos. Embora estivessem ali com a liberdade que tinham, eram súditos. Romanos não tinham nada a ver com os judeus, eles toleravam os judeus, que eram tributários deles. Por que esse centurião iria edificar uma sinagoga para os judeus? Você se lembra que há um outro registro, há mais de um. Há um oficial também registrado em João 5, mas vamos pensar em Cornélio, que creio você conhece, registrado em Atos capítulo 10. Você lembra que Cornélio também era um centurião? Lembra-se? E você lembra que Cornélio estava orando e então ele tem uma visão? Você se lembra? E é dito que ele, nessa visão, nesse sonho, é dito que ele enviasse mensageiros a Jope à procura de um tal Simão, que é o Pedro, que estava lá na casa do outro Simão, o curtidor, lá no eirado, no terraço, orando, perto do meio-dia, quando ele vê descer do céu aquele como um lençol cheio de aves e animais e quadrúpedes e répteis imundos. E aquele que dizia nessa visão a ele, levanta-te, mata e come, próprio Senhor. Lembra-se? Também um centurião. Você lembra que é dito que, quanto a esse centurião Cornélio, que a vida dele, a maneira como ele vivia, seu estilo de vida era reconhecido pelo Senhor. E que então por isso as orações dele eram ouvidas pelo Senhor. Você se lembra? Então ele enviou mensageiros a Pedro e você sabe o que aconteceu. Pedro entende que deve ir até a casa de Cornélio, também um centurião. Prega a palavra ali. E simplesmente, a casa de Cornélio, gentios, todos gentios, são cheios com o Espírito Santo. Isso causa um, entre aspas, problema enorme para Pedro, para os de Jerusalém. Porque ele tem que explicar agora como que isso aconteceu. Será que é a nova aliança? Será que o Messias? Será que o Espírito Santo não é só para os judeus? Como pode isso? Então Pedro vai explicar o que aconteceu ali. E dizendo, como poderia eu reter a eles aquilo que do alto lhes foi dado? Um centurião. Luz para os gentios. Meus irmãos, esse centurião é o primeiro relato. Escute com atenção. O primeiro relato de uma grande colheita gentia que o nosso Senhor teria no seu celeiro. A casa de Cornélio seria o primeiro deles, na era da nova aliança, depois do derramamento do Espírito. Cornélio, o gentio. Não é? Mas depois dele, nós vamos ver logo no capítulo seguinte, 11 de Atos, o evangelho se espalhando. Chipre, Cirene, Antioquia, milhares se convertendo. Barnabé indo procurar Saulo para ensinar aqueles crentes de Antioquia a palavra de Deus, permanecendo 1 ano ali, ensinando numerosa multidão, diz o texto. Uma imensa colheita gentia. O que nós temos nesse relato que está diante de nós? Uma primícia. Primícia da colheita gentia. Um centurião. E uma primícia tal, por isso esse registro na pena de Lucas é tão importante, porque é Lucas quem escreve Atos, não é? Então quando você lê Lucas 5, é bom que você leia Atos 10, porque são 2 centuriões, registrados pelo mesmo Lucas, 2 gentios. Não é maravilhoso? Então, aqui está a primícia, Lucas 7, esse centurião, da grande colheita gentia para o celeiro do Senhor. E o Senhor continua arrebanhando, recolhendo sua colheita gentia. Aqui está um exemplo. Milhares e milhares e milhares de gentios recolhidos. Mas aqui nós estamos vendo uma primícia. Tão especial para Lucas, você não acha? Foi ter registrado esse relato, essa narrativa. Porque Lucas também é gentio. Lucas não é judeu. Lucas é gentio. Então, quando ele registra essas palavras do nosso Senhor, eu vos afirmo, verso 9, que nem mesmo em Israel achei fé como esta, nós podemos imaginar o gozo do coração de Lucas. Nem mesmo em Israel. Meus irmãos, vamos ver as avaliações, 3 avaliações que são feitas nesse relato
com relação a esse centurião. Nos interessa muito. Olhe, por favor, para a sua Bíblia, mais uma vez. Primeira coisa, verso 3 novamente. Esses anciãos, diante do que nós dissemos, parece que a conclusão é óbvia. Esses anciãos dos judeus, verso 3, eles tiveram que engolir o seu desprezo pelo Jesus e as suas dúvidas quanto ao poder dele. Porque eles estavam presos por essa obra meritória, como eles entendiam, que esse centurião havia feito em direção a eles. Como nós vamos negar essa súplica, esse favor que ele está pedindo para que façamos, se foi ele quem edificou a nossa sinagoga? Mas então lembrem bem, irmão, esses anciãos dos judeus desprezavam Jesus. E eles descriam do poder de Jesus. Mas agora eles têm que chegar a Jesus. Faça o quadro aí na sua mente. Agora sai a comitiva de anciãos de judeus que desprezam Jesus, que têm em conta nenhuma o poder de Jesus, nem mesmo acham que ele tem esse poder. Mas eles vão a Jesus, fazendo esse pedido. Que esse centurião quer que ele vá até lá e quer que ele cure o seu filho. O que eles estão admitindo? Que esse homem não é apenas um simples homem, mas é o Verbo encarnado, o Messias. Porque só ele pode fazer isso. Por isso a comitiva foi mandada até ele. Então esses anciãos engoliram o seu desprezo e as suas dúvidas com relação ao poder de Jesus. Esse item também é importante. Mas olha aqui as avaliações agora. Estes, chegando-se a Jesus, com instância eles suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso. Primeira avaliação. Os anciãos dos judeus fazem uma avaliação do centurião, dizendo que ele é digno. Não perca essas frases nesse relato, e você vai ver por quê. Ele é digno. Está vendo o verso 4? Mas sabe por que eles avaliam assim? Parece claríssimo, não é? Porque ele fez algo que nenhum centurião romano faz. Aliás, nenhum romano faz. Ele edificou para nós uma sinagoga com seus próprios recursos, do seu cofre. Ele é um homem de méritos. Ele é digno. Assim eles o avaliaram. Irmão, você já cooperou para a edificação de alguma sinagoga? Vamos trazer para a linguagem nossa atual. Você já edificou um local de reunião para alguém, sendo que esse local tenha sido edificado exclusivamente com os seus recursos? Acho que ninguém aqui fez isso, não é? Talvez. Esse homem fez isso, e por causa disso, a avaliação que ele obteve foi uma avaliação meritória. Sabe, irmãos, é isso que a religião faz. A avaliação que ele próprio tinha de si, veja no verso 6. É bem diferente da avaliação que os anciãos tinham dele. Vamos ler os versos 6 e 7. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, escute bem e faça o contraste, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Ainda não terminou. Olha o que mais ele diz. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Se você ler a narrativa de Mateus, talvez alguns aqui já tenham feito, você vai ficar em dúvida, e não quero entrar em detalhes sobre ela, porque Mateus vai registrar que o centurião teve uma interlocução direta com Jesus. Ele mesmo foi. Mas Lucas, que registra esse fato com extrema precisão, como já falamos, ele vai dizer que o centurião não foi. Ele nem mesmo se encontrou com Jesus, ele nem viu Jesus, o centurião. Mas Mateus vai retratar a relação na primeira pessoa, com o próprio centurião. Como nós vamos explicar isso? Quem que está errado e quem que está certo? Então, se você for estudar a passagem mais a fundo e olhar o que os eruditos vão dizer, você vai ver que quando alguém envia um representante, e você vai fazer uma narrativa daquele fato, aquele representante endossado e enviado por aquela pessoa é tido como sendo a própria pessoa. É claro, foi enviado por ela. Então, se você ler Mateus 8, você vai ver esse relato da maneira como eu te coloquei.
Mas nós vamos ficar com a precisão de Lucas. E Lucas vai dizer que eles não se encontraram. Então, primeiro, o centurião envia uma comitiva de anciãos dos judeus. Vá acompanhando, por favor, verso 3. E eles dizem, ele é digno. Então o Senhor vai com essa comitiva. Verso 6, Jesus foi com eles, certo? E já perto da casa, veja, o centurião enviou-lhe amigos. Então primeiro o centurião envia uma comitiva de anciãos, e depois o centurião envia uma comitiva de amigos, certo? Duas comitivas. Quando o Senhor já estava perto da casa, para dizer a ele, Senhor, não te incomodes porque não sou digno de que entres em minha casa. Vamos tentar traduzir isso aqui, buscando a ideia nas palavras originais. Tanto a expressão não sou digno do verso 6, olha aí, quanto a expressão não me julguei digno de ir ter contigo do verso 7. Está vendo essas duas aí? Então a ideia é a seguinte, a primeira expressão, verso 6, não sou digno. Literalmente ele está dizendo assim, eu não sou idôneo. Eu não sou adequado. Tem mais uma ideia aí, nessa palavra mesmo. Ele está dizendo assim, ouça bem, irmão, eu não tenho nada em minha casa que esteja à altura da tua dignidade. Pense sobre isso, irmão. Os outros diziam, ele é digno. Porque os outros são religiosos. E a religião faz uma avaliação meritória. Então ele é digno, porque ele nos edificou a nossa sinagoga, com seus recursos. Mas ele diz, eu não sou adequado, eu não sou idôneo. Eu não tenho nada em minha casa que esteja à altura da tua dignidade. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Pense sobre isso. E pense mais uma vez sobre o significado da religião. Porque aqui não estou falando sobre religião católica e nem sobre religião protestante. Estou falando sobre as duas juntas e todas as outras. Tudo que é religião, meus irmãos, que de alguma maneira estimula a questão meritória. Faça isso e você obterá aquilo. Faça isso e você ganha um pontinho mais na sua conta com Deus. Faça isso e você vai ficar livre de purgatório. Faça isso, etc, etc, etc. Dê suas ofertas, vê em todas as reuniões, e você vai aumentando a tua conta com Deus. Não é? Religião. E quando pensamos mesmo na religião católica, quanto externalismo, paramentas, ícones, relíquias, não é? Uma parafernália para a mente religiosa, a aplacar a consciência religiosa do homem. Mas onde está a realidade espiritual? Onde está Cristo? Então, meus irmãos, esse homem foi objeto, o centurião, foi objeto de uma avaliação meritória por parte dos religiosos. Mas ele tinha outra avaliação de si mesmo, e ele tinha uma avaliação de Jesus, que eles, anciãos, não tinham. Eles desprezavam Jesus e não criam no poder de Jesus. Mas o centurião tinha uma avaliação de Jesus, que Jesus disse que nem em Israel ele a havia encontrado. Então vamos seguir. Essa expressão agora, que ainda não falamos, é a segunda, verso 7. Primeiro ele diz, eu não sou digno. E já dissemos qual é o significado dessa primeira expressão. Né? Não sou adequado, não tenho nada na minha morada que seja à tua altura, à altura da tua dignidade. Agora, a outra expressão, um pouco diferente. Por isso mesmo eu não me julguei digno de ir ter contigo. Está vendo? Tem algo acrescentado aí. Não é só que o Senhor venha na minha casa, mas também eu não me julguei digno de ir até o Senhor. Certo? São dois movimentos. Ele diz, para nenhum dos dois eu me julgo digno. Qual é a ideia do segundo movimento? A ideia do verso 7, então, o segundo movimento é, eu não estou qualificado. Não estou qualificado para ir até ti. Assim ele se via. Agora, seguindo, vamos novamente ao verso 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. Não deixe passar uma coisa importante aqui. É o admirou-se. Só tem 2 vezes em todo o relato dos evangelhos onde essa palavra aparece. E olha que quadro.
A primeira, ou a outra menção, está em Marcos 6,6. E eu já citei ela aqui, quando o Senhor está na sinagoga de Nazaré ensinando, e eles dizem, mas não é este o filho do carpinteiro? Marcos 6, se você quiser consultar lá. Então é dito que Jesus admirou-se da incredulidade deles. Então essa palavra admirou-se, ela é muito singular, porque ela fala de um ato único do nosso Senhor. Tanto é que só está registrado 2 vezes. Nosso Senhor se enchendo de admiração. Na sinagoga de Nazaré, então preste atenção, ele está na sinagoga, ele está entre os religiosos, ele está lá onde a lei é ensinada, e ele se admira da incredulidade deles. Olha isso. Agora aqui, o Senhor está diante de um gentio, um romano, certo? Um centurião. E a mesma palavra é usada. Do mesmo modo que o Senhor ficou estupefato, vamos usar essa palavra, para explicar o admirou-se. Ele ficou boquiaberto, ele ficou estupefato com a incredulidade desses anciãos, desses judeus na sinagoga. Aqui também ele fica boquiaberto, estupefato com a fé desse gentio, centurião romano. Olha o contraste, irmãos. Apenas 2 narrativas, 2 relatos. Então, admirou-se Jesus dele. Agora, o que significa essa avaliação que o centurião tinha do Senhor Jesus? A tal ponto de receber essa expressão do Senhor tão preciosa sobre ele, né? Nem mesmo em Israel achei fé como essa. Irmão, a medida da fé, gostaria muito que você registrasse isso, irmão, no seu coração. A medida da fé que temos no nosso Senhor Jesus é a exata medida da nossa avaliação dele. Sabe por que é tão importante essa frase, essa verdade? Porque não é assim que o mundo vê. O mundo acha que a fé é algo subjetivo. Então é dito assim, você não tem fé? Tenho fé. Tenha fé. Não é? Ou tenha fé na sua fé. Você não crê? Então acredite na tua fé. Não é assim? Irmão, isso não é nada, isso não significa nada, isso é algo espúrio, é medonho, é horrível, cheira mal diante de Deus. Sabe o que é fé? Fé é uma resposta do nosso coração ao ver Jesus. Isso é fé. Fé é um resultado de vermos quem é o nosso Senhor. Então qual é a medida da fé de alguém? É a medida que ele tem da avaliação que ele faz de Jesus. Se Jesus para ele é muito precioso, então ele tem uma fé muito viva. Se Jesus para ele é muito rico, então ele tem uma fé muito rica. Se Jesus é muito precioso, então ele tem uma fé muito preciosa. Entendeu isso, irmão? Então não caia nessa armadilha da fé, como é pregada por aí. Porque sabe, o inferno estará cheio de crentes. Tiago diz assim, crês, fé, crês tu que Deus é Deus, que Deus é um só? Fazes bem, mas até os demônios creem e tremem. Então o que é fé? Fé é uma reação, uma resposta dos nossos corações ao ver Jesus. Então qual foi a fé desse centurião? Qual é a medida da fé desse centurião? Por que a fé do centurião é tão preciosa? Porque ele viu quem é Jesus, como os anciãos não viram. Por que a fé da mulher pecadora no final do capítulo 7 é tão preciosa? Porque ela viu quem era aquele capaz de perdoar os seus pecados. Sendo que méritos ela não tinha nenhum. Ela não era uma religiosa, ela era uma mulher pecadora. Mas ela viu quem era Jesus. Então a sua fé, porque ela viu quem ele era, a medida da sua fé era aquilo que ela fez com os pés de Jesus, não é? Com os cabelos dela, com os beijos dela, aquela era a medida da sua fé. Compreendeu, irmão? Que coisa mais rica é essa? E fica a pergunta então para nós, qual é a avaliação que nós temos do nosso Senhor Jesus? Qual é? Essa é a medida da nossa fé. E o que Paulo tem para nos dizer em Romanos? O justo
viverá pela fé. Ou viverá da fé. Por isso que Pedro diz assim, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque isso é fé. Não existe outra coisa que seja fé. Só isso é fé. Por isso é dito que ele é o autor da fé. Não é isso que Hebreus 12 diz? Olhando firmemente para onde? Para os meus méritos. Eu edifiquei uma sinagoga, eu fiz isso, eu sou bonzinho, eu sou um ótimo cidadão, eu tenho uma excelente reputação. É isso? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Isso foi verdade sobre o centurião, isso foi verdade sobre a mulher pecadora, nesse capítulo. Então, concluindo, íamos falar sobre 2 relatos, vamos ficar com 1, né? Concluindo então, e terminando. O que mais esse centurião viu? Vamos terminar com ele aqui. Próxima reunião voltamos com essa narrativa da ressurreição do filho da viúva de Naim. Maravilhoso. Não vamos correr com ele hoje então. O que há de mais ainda então precioso sobre esse homem? Veja bem, não são méritos dele. Aquele que é a luz da vida e a luz do mundo entrou em Cafarnaum, e aquele bondoso Deus que atrai homens a Jesus, ninguém pode vir a mim, vamos recordar, se o Pai que me enviou não o atrair, não o trouxer, não é? Ninguém pode vir a mim, ninguém, nenhum religioso, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, ou não o trouxer. Foi isso que aconteceu com o centurião. Nosso bendito, bondoso, amoroso Pai Celestial. Certamente, só Ele pode. Quando Pedro confessou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o que o Senhor disse? Não foi carne e nem sangue que te revelou. Não está em você essa capacidade, mas o meu Pai que está nos céus. Então, quando aquele que é a luz do mundo, luz da vida, entra em Cafarnaum, o Pai abre os olhos do centurião, para que o centurião veja quem esse Messias é, o Senhor. Então, tudo que já falamos sobre ele, mais uma última coisa para concluirmos. Olha o que mais ele vê, irmão. Ele vê que, tendo um servo da sua casa, possivelmente esse servo tenha sido criado lá, nascido lá, na casa dele. É dito aqui nas palavras de Lucas que ele muito o estimava. Olha aí o verso 2. Não era um servo qualquer, era um servo muito estimado. Capítulo 7, verso 2. Então, quando o Senhor entra em Cafarnaum, e esse centurião com os olhos abertos manda essa comitiva até Jesus, ele então faz algo estupendo. Porque ele já havia dito, ele dirá depois, não é? Mas isso era o que já estava no coração dele, é claro. Eu não sou digno, eu não sou adequado. Minha morada, e olha, ele era um homem rico. Né? É óbvio pelo texto, ele edificou uma sinagoga. Ele edificou, diz o texto, com seus recursos. Mas ele diz, não tem nada na minha morada, nada na minha casa que esteja à altura da tua dignidade, como já falamos. Certo? Então, mas ele compreende algo mais, além de tudo que já falamos. Ele compreende que Jesus é um homem sujeito à autoridade do único Deus. E sujeito à autoridade do único Deus de um modo único. Porque ele é o Filho de Deus, o Messias. Então ele diz assim, você não precisa vir à minha casa, parafraseando, né, o centurião. Envia uma palavra e o meu servo será curado. Não é maravilhoso, irmão? Aí ele vai explicar por que ele tinha essa convicção. E ele vai dizer assim, porque eu sei como a autoridade funciona. É o que ele está dizendo. Eu sei como a autoridade funciona. Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Certo? Claro que ele é só um centurião. Sobre ele tem uma hierarquia superior. Até o imperador, o chefe maior. Não é? E ele sabe que se ele estiver adequadamente nesta linha de autoridade, nessa linha hierárquica, se ele não está nem para lá nem para cá, mas ele está dentro dessa linha de autoridade, então ele tem autoridade delegada. Não autoridade que flua dele, certo?
Porque se fosse a autoridade que fluísse dele, ele dizia, como era o caso, pensemos no imperador, que faz o que quer, porque ele é o imperador, não é? É o déspota. Mas esse centurião não compreendia assim. Ele compreendia que se ele saísse dessa linha de autoridade, ele não teria autoridade, não é? Porque ele não é a fonte da autoridade, humanamente falando. A fonte da autoridade era César, o imperador. E ele estava na cadeia de autoridade. Se ele saísse dali, ele não teria autoridade, não é? Assim ele viu Jesus. Só que ele não viu Jesus em nenhuma cadeia de autoridade humana. Ele viu Jesus na cadeia, chamemos assim, de autoridade divina. Paulo vai dizer em Coríntios 11 assim, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem. Então assim ele viu o Senhor. Então o que ele está dizendo em outras palavras? Eu sei que você é o Filho de Deus. E o que você faz debaixo da plena autoridade de Deus, o teu Pai. Então você não precisa vir na minha casa. Mande com uma palavra e o meu servo será curado. Que coisa maravilhosa é essa, meus amados irmãos. Então, ele entendeu que essa autoridade do Senhor era uma autoridade delegada pelo próprio Deus, porque ele é Deus. Aí o Senhor, mais uma vez, vamos citar e terminar. Verso 9. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel eu achei fé como essa. Então essa comitiva, ou esses amigos, nesse caso o último aí, né? Esses amigos retornam, e quando eles retornam, esse servo está curado. Meus irmãos, é um texto tão simples, até mesmo poucos versículos, mas tão rico, quando compreendemos princípios espirituais aí e as verdades que são anunciadas aí. Vamos ficar então com ele até aqui. E se o Senhor permitir, por favor, vá lendo o capítulo 7 de Lucas para a semana que vem, especialmente esse relato da ressurreição do filho da viúva de Naim. E assim vamos entrar nele, passo a passo, se o Senhor permitir. Vamos orar. Senhor, te agradecemos muito, porque se os nossos olhos podem ver algo de quem é o Senhor, é realmente porque nosso bondoso Deus e Pai abriu os olhos do nosso entendimento. Nós que éramos trevas e que tínhamos um véu sobre as nossas faces, que tapava os nossos olhos, agora podemos ver a Jesus. Obrigado, Senhor, porque vendo a Tua glória, nós somos transformados de glória em glória. Senhor, nós também te pedimos que o Senhor aumente-nos a fé. Aumente-nos nossa visão das glórias infindas, maravilhosas do Senhor, para que nós sejamos a cada dia mais parecidos contigo mesmo. Muito obrigado, Senhor, pelo consolo, pela vida que há na Tua palavra e pelo alimento que o Senhor traz a nós como o Teu rebanho, Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, ainda nesse fim de noite. Não permita que as sementes do Senhor possam ser perdidas em nosso coração, mas nos ajuda a nutri-las. Fala ainda mais conosco, Senhor. Queremos te conhecer mais. Louvado seja teu bendito nome. Assim oramos, agradecidos. Amém.